Olá, pessoal. Muita satisfação aqui hoje para a gravação do mais um cast do programa Empreendedorismo com Vencer a Batalha. Meu nome é Carlos Augusto de Freitas, sou host do programa. Hoje, iniciando a nossa segunda temporada. Estou super feliz aí de retomar aí esse ciclo com novos convidados e convidadas. Falando rapidamente, antes de eu anunciar o nosso convidado ilustre de hoje, eu queria explicar a ideia do projeto, né? A ideia do Como Vencer a Batalha é levar insights, conteúdos para assessorar os empreendedores, pessoas que têm esse papel hoje de conduzir pequenas empresas, grandes empresas, gestores, no cenário do empreendedorismo. Queria fazer um agradecimento ao patrocinador, a empresa CAF Facility Management. A gente tem hoje, né, iniciando a nossa segunda temporada. E no descritivo do nosso canal do YouTube, vocês vão ter todas as informações sobre como você pode patrocinar a nossa iniciativa, tá? Então, hoje a gente, seguindo aqui, eu vou estar iniciando a ideia aqui do cast, apresentando o nosso convidado, e a gente vai estar iniciando o nosso papo. Né? Uma coisa que eu tenho conversado bastante é a possibilidade que a gente tem de explorar vários negócios através dos nossos convidados e convidadas para que eles possam gerar insights. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa ilustre que eu tenho admiração muito grande, né? A gente vai falar sobre isso, que é o Rafael Monteiro. Cara, obrigado aí por você ter vindo. Prazer. Tá conhecido no mercado como Monteiro Churrasqueiro. É verdade. Tá, eu tenho aí o privilégio de ver o crescimento do Monteiro. Ele vai falar um pouco disso. E a gente vai, para aquecer a nossa conversa, né, eu vou dar a palavra para o Monteiro para ele falar um pouquinho da trajetória dele, tá? Para que a gente tenha aí a sequência que a gente está propondo para esse episódio. Então, a gente vai estar usando aqui 3 blocos de aproximadamente 20 a 30 minutos, que é a dinâmica do nosso cast. Beleza. Tá? A gente vai estar falando aqui, né, do primeiro bloco, do zero ao crescimento. Primeiro bloco. Segundo bloco, gerenciar múltiplos times. Tá? E o terceiro bloco, também não menos importante, a gente vai falar de um tema que é extremamente delicado e polêmico, que é qualidade e satisfação do cliente. Tá? Então, agora a gente está iniciando o primeiro bloco, então vocês fiquem atentos, porque a gente lança o vídeo com o primeiro bloco agora, daqui a uma semana o segundo bloco e daqui a 2 semanas o bloco 3, tá? Bom, dito tudo isso, eu vou introduzir aí para passar a palavra para o Monteiro, né? Quem é Rafael Monteiro e por que você está aqui? Então, a gente espera poder contar com a tua experiência, né? A tua troca de insights do dia a dia, para que você possa ajudar outras pessoas. Com certeza. Né? E gerar insights aí no nosso dia a dia, porque eu acho que é um aprendizado múltiplo aqui, né? De quem está assistindo a gente, né? Para mim também é. Com certeza. Então, cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Vamos lá, conta um pouquinho da tua história. Muito feliz também. Te falei que eu estava bem animado de vir gravar. Tinha, não um sonho, mas uma vontade. Eu acompanho alguns podcasts, eu acho bem interessante a gente contar a nossa história, é bem importante para a gente, empreendedor, empresário, né? Então, Rafael Monteiro, como costumamos a dizer na internet, Monteiro Churrasqueiro, tenho 32 anos, tenho um filho de 9 anos que é o Pietro, e hoje a gente tem uma família que é a minha empresa, no caso, a nossa empresa, porque sozinho você não faz nada, isso é bem legal de falar, de iniciar com essa frase. Eu não consigo fazer 7, 8 churrascos num dia. Então, o time é muito importante para mim estar aqui hoje nesse momento e ter todo esse sucesso na nossa carreira, na nossa caminhada. O churrasco era algo... Plano B, era um hobby, na verdade. Eu comecei na indústria com 18 anos, estágio em técnica e mecânica, sou técnico logística também, fiz engenharia pela metade. Caminhei durante 10 anos nessa luta aí, gostava muito do que eu fazia, né? E com aquela crise que teve do governo há um tempo atrás, eu fiquei desempregado e o meu irmão falou assim, cara, por que você não faz um cartãozinho de churrasqueiro e tá na Uber, corre no churrasco também que você gosta, é algo que você conhece muita gente. E aí eu comecei essa brincadeira há mais ou menos 5, 6 anos atrás. Foi antes da pandemia, então?
como churrasqueiro antes da pandemia. E aí comprei o material e etc. Segui algumas pessoas na internet, comecei a dar uma avaliada no mercado. E aquela brincadeira foi virando um pouco de realidade, sabe? Então, só que logo depois começou a pandemia e aí os serviços de churrasqueiros acabaram. Não tinha mais esse contato com os clientes e etc. E veio a pandemia. Eu seguia um cara que é o meu mentor assim, de churrasco, me ajudou pra caramba. E eu sou fã do trabalho dele. Hoje a gente não é concorrente, mas a gente é parceiro de profissão, que é o Giliardi. O churrasco do Giliardi é um cara sensacional. E sabe quando você vê um mestre assim lá em cima e fala assim, cara, eu quero seguir esse cara um dia? Uma referência. Uma referência. Na época eu tinha 300 seguidores, ele tinha 11 mil. E aí eu pedi uma oportunidade e tal, e a gente começou a trocar esse... Sabe, de repente ele viu um brilho em mim, de alguma forma. E a gente começou a ter essa troca. E na pandemia ele falou, cara, eu vou abrir um delivery de churrasco na minha casa. Aí eu cheguei em casa, mãe, vou abrir um delivery aqui no quintal. Eu falei, tu é maluco, tu vai sujar isso aí tudo, teu pai fez essa obra agora, aquela doideira. Meu pai falou, cara, o garoto só quer trabalhar, deixa ele trabalhar. E a gente começou, a gente fez 6 meses de delivery. Eu cheguei a vender 6 mil de churrasco num domingo. Com 5 motos, mais uma galera assim trabalhando. No mínimo tinha de 15 pessoas trabalhando ali. E foi onde começou a ter o Monteiro Churrasqueira, onde começou a gente aparecer na internet. Eu fazia uns vídeos também, isso acho que foi um essencial. E ali viralizou. Só que o delivery, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é muita operação. E te depende de pessoas, de motoboy. Se o motoboy faltar, você não consegue fazer aquela rota, você não consegue entregar o que você pretende entregar num domingo de quantidade de encomendas, né? De refeições e etc. Tem um impacto na tua logística ali, né? Exato. Se você tiver menos um motoboy, em vez de vender 5, 6 mil, você vende 4. Porque não vai conseguir entregar, você vai travar a tua cozinha e não vai ter essa logística. Então, eu resolvi abrir a pandemia um pouquinho e eu comecei a abrir o serviço de churrasqueiro novamente. E o Giliardi, uma oportunidade, ele não podia atender um cliente, até os garotos da Marinha tinham se formado, sargentos. E aí eu trabalhava na indústria na época, porque o delivery foi bem interessante. Eu voltei para a indústria. E aí, a indústria era de 7 às 5. Eu ia pro CEA às 5 horas da manhã, fazia a compra, vinha em casa, descarregava o carro, voltava, trabalhava, saía às 5 horas, ia pro CEA de novo, de 5 às 6, acabava de comprar. Então, assim, eu fiquei 6 meses trabalhando de segunda a segunda. Porque o delivery era sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite e domingo. Domingo, provavelmente na parte da manhã. Segunda eu tava na indústria de novo. Sim. Então, a gente não tinha capital para ter alguém que fizesse compra igual hoje eu tenho, um gerente, uma líder, etc. Então, ali era tudo eu que fazia a pasta de alho, eu que fazia o coração. Às vezes eu falo pros meninos brincando, quem fazia isso daí era eu. E hoje eu consigo, graças a Deus, administrar e dividir funções para a gente chegar no sucesso de hoje. Então, o começo é árduo, né? Não é fácil para nenhum empreendedor. E se você não botar a mão, você não souber fazer lá na frente, você vai pagar esse preço. Perfeito. Isso é muito importante. Não adianta só você liderar, ser um bom gestor e você não saber fazer o processo, porque o colaborador ali ele vai te olhar de outra forma, com certeza. Então, eu comecei a abrir esse buffet, fiz essa oportunidade com o Giliardi, peguei o cozinheiro da fábrica, porque meu delivery não funcionava, minha cozinheira estava produzindo para esse delivery final de semana, e a gente produziu esse buffet até na Penha, eu lembro como se fosse hoje, e deu certo. E dali eu comecei a vender esse buffet, né? Aos poucos eu comecei a fazer de 12 a 15 buffets por mês. E eu resolvi fechar o delivery e focar nesse processo para a gente ter mais qualidade. Eu pedi para ir embora da empresa, consegui um acordo, investi nesse buffet, isso é importante. Investi nesse material, entendeu? Peguei aquela rescisão, era um sonho, e eu fui ali e foquei aquele dinheiro naquele momento. Peguei a galera que trabalhava no delivery, 90%, começou a trabalhar no buffet comigo. Então a gente transformou do delivery pro buffet. E a pandemia já estava perdendo força, né? As coisas estavam começando a caminhar. Uhum. Eu fiz o meu primeiro buffet, acho que é 15 de agosto de 2020. A gente vai fazer 4 anos de buffet agora. Então, nessa caminhada. E o primeiro ano, eu fiz 200 e poucos, assim, serviços, né? De agosto. Não lembro a quantidade certa. O primeiro ano de agosto, assim, né? De 4 meses. Mas esse segundo ano, a gente fez 546 eventos. Em 2021. 21. Tá. 2022 a gente fez 600 e alguma coisa. Então teve um crescimento. E aí 2023 a gente fez 500 e alguma coisa. Porque abriu
muito buffet no mercado também, né? Deu uma inchada, enfim. E o mais interessante é algo delicado de falar, mas eu acho que foi um crescimento importante. Acho que Papai do Céu me abençoou de alguma forma nesse processo de fazer 20 eventos e tal. Eu perco meus pais em 7 dias de Covid. Um morre uma quarta, o outro morre na outra quarta, infelizmente. Mas eu acho que Deus fez assim, eu vou tirar teus pais e eu vou te dar 50 eventos pra você fazer. Porra, cara. Te deu força. Eu acho que eu foquei no trabalho, eu não vivi o luto dos meus pais, eu acho. E eu comecei a fazer 40, 50 eventos por mês. O segundo ano de dezembro a gente fez 190 e pouco, 92 eventos. O terceiro ano a gente fez 112. Esse ano agora a gente fez 114, 2 eventos a mais. Então assim, fazer 114 eventos em 30 dias, 115 eventos, não é para qualquer um. Tem que ter muita logística, muitas pessoas capacitadas, muita ajuda. Como eu digo, não faz nada sozinho, não faço 115 eventos em 30 dias. Mas foram marcas que nos fizemos ser um buffet diferenciado hoje no Rio. Eu costumo dizer, na minha opinião, eu posso estar até enganado, que no Rio, tenho certeza que ninguém faz o que eu faço. 8 festas num dia, você distribui 8 eventos, é bem difícil. A gente vai até, inclusive, no bloco 3 falar sobre equipes e tal. Aliás, no bloco 2, perdão. Mas, assim, bom, primeiro, assim, cara, tua trajetória é inspiradora, né? Eu acho que o empreendedorismo, ele hoje, né? A gente tem todo o aspecto técnico de competência que, infelizmente, a gente já teve a oportunidade de falar isso aqui em outros episódios, com outros convidados e convidadas. Hoje, assim, uma pessoa que quer empreender, vamos começar ali pelo básico. Tem uma microempresa. Ela já não é muito bem assessorada. Então, ela vira e herda aquele CNPJ tendo um monte de competência que ela não está preparada. Verdade. Né? E muitos que passaram aqui falaram, aprendi no dia a dia, na pancada, que senão e tal. Então, você já parte desse princípio que joga contra, tá? Mas eu acredito que histórias inspiradoras como essa, elas vão, assim, incentivar as pessoas a buscarem isso e vencer. Com certeza, porque eu costumo dizer que quando eu perdi meus pais, muitos pensaram assim, o cara vai desistir, vai voltar e vai caminhar para trás. Mas não, jogou pra cima. Não, joguei pra cima e aí eu me agarrei naquilo e falei assim, cara, se eu ficar parado vai ser pior. Minha cabeça vai... Então tinha muito trabalho, graças a Deus. Que ajudou você mentalmente, psicologicamente, a seguir em frente. Eu acho que se não fosse isso, eu podia ter feito uma besteira, porque é diferente quando você tem teus pais numa casa e você mora em outra, e você acorda todo dia com teus pais e com a tua mãe do teu lado. Então eu vivia com meus pais ainda, tinha 28 anos. Certo. 4 anos atrás. Então foi bem difícil, mas eu acho que Papai do Céu quis dessa forma e eu me agarro nisso para me ter superado tudo isso e ter vencido nessa caminhada aí. Tá, eu acho que assim, vamos colocar aqui, acho que quatro pontos que eu achei muito interessante para ajudar as pessoas. Primeiro, essa questão de você ter um mentor e uma referência é importante, porque aí você está se nivelando por cima. E não é vergonha, tá? Muita gente hoje, de repente, poderia achar, o cara não vai falar do cara que ajudou ele lá atrás. Por ser um concorrente, né? Em aspas, hoje. O Giliard hoje é um buffet de referência no Rio de Janeiro também. Hoje eu acho que ele entrega 4, 5 eventos. É um cara de coração enorme, mas eu tenho maior prazer, maior orgulho de falar dele aqui. Mesmo, de repente, tem alguém contando comigo agora um buffet e vai... Pô, nem conhecia, vai... Se eu perder pro Giliard, eu tô feliz. Em aspas, sim. Né? Isso é saudável pro mercado. Com certeza. Essa mentalidade. E a gente, se eu não me engano, acho que no primeiro cast que a gente gravou aqui, a gente falou sobre a importância de ter mentor. Eu tenho meus mentores também. Se não fosse eles, eu não estaria onde é que eu estou. Com certeza. Você tem que reconhecer isso. Isso é bacana. Cara, um ponto que você falou que eu acho que é sensacional e incrível, né? E isso também, acredite, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que tinham os negócios, mas não tinham essa percepção, que é da importância de você saber fazer o que você oferece. E aí, Monteiro, eu vejo assim, cara, eu olhando assim na perspectiva do teu negócio, isso vou mostrar por que é um negócio que é complexo. Porque você está lidando com produto e serviço. Então, vou pegar assim, as carnes, por exemplo. Ali você vai pegar produto. Você pega na mão, boné, caneta e tal. E você tem o serviço que é o evento. Então, é como se você tivesse em 2 mundos
num bloco só e tendo que gerenciar isso. Porque uma coisa que as empresas fazem muito isso é, primeiro, saber separar. Eu tenho produto ou serviço. Aí, se o cara tem produto, ele vai ter uma linha de atuação. Se ele tiver serviço, ele vai ter outra. Que é completamente diferente as características. Mas o teu não. É um conjunto. O teu é o conjunto. Então, isso mostra o quão complexo é o teu negócio. E tenha certeza que a parte humana é um pouquinho mais difícil. Gerir pessoas, ter esse cuidado. Eu acho que eu evolui muito como pessoa, como ser humano, também como empresário, porque eu acho que no começo eu não agia da forma certa. Era um cara ansioso, estourado e etc. E aí você dava uns passos que você não tinha que dar e você vai aprendendo. A vida é isso. Todo dia você amadurece, fica mais inteligente, etc. Isso foi bem importante. Falando um pouquinho da nossa equipe em relação a isso, eu tenho também, nessa época de delivery, eu já conheci o Rafael, que é o meu gerente hoje. Ele jogava futebol comigo e aí, começando a ter uma equipe, um garoto faltou. Ele falou, cara, eu vou te ajudar de graça, vou te dar uma moral aí final de semana, tô de bobeira, pra gente tentar tocar esse negócio. Hoje é meu gerente, é meu braço direito. Sou grato também a todos, mas lá no começo, o Rafael, o Vladimir, como churrasqueiro, que era um amigo meu pessoal, também me ajudou muito em relação... O primeiro churrasco que eu fui fazer, eu me lembro, o Vladimir cortou a alcata pra mim, que eu não sabia cortar. Dá o corte na carne. Dá o corte na carne. Então, assim, é muito engraçado. Eu fico contando essas histórias, as pessoas não acreditam, mas é verídico. E eu falo, não tenho vergonha de falar. Eu acho que isso daí é uma vitória pra mim. Então, voltando lá. O Rafa me ajudou muito a gerir pessoas, a me moldar quanto a isso. Sou grato. E a gente vai percebendo, né? Onde a gente tá perdendo, onde a gente tá ganhando. E você vai se tornando mais forte. Mas, infelizmente, eu sou o dono e... O final, a palavra é minha e você tem que ser duro de alguma forma. Sim. Se você só abrir o braço para o colaborador, para o cliente também, não dá certo. Tenho certeza também que tem com o meu lado ruim, em aspas, que é cobrar horário, uniforme, higiene, numa barba, numa unha, o que for. Tenho certeza que isso também foi uma estrelinha ali para ter todo esse sucesso que a gente tem hoje. Tem um ponto que você falou aí que eu acho o seguinte, né? A gente, né? Eu lembro que a gente já trouxe aqui também a doutora Renata, que foi uma entrevista com uma psicóloga, que a gente tentou explorar muito essa questão de comportamento. Porque aí ela, na visão de psicóloga, ela entende pessoas mais do que eu, você, qualquer pessoa. Então, uma coisa que eu lembro que a gente conversou isso é sobre a questão da mentalidade do comportamento. E o que você está relatando está muito assim, você tem plena consciência do papel de quem decide tem que ter. E aí, né, é o lado também da gente fazer a empatia. Porque, assim, classicamente, as pessoas olham e tendem a criticar seus chefes. Fala assim, pô, meu chefe é muito duro, meu chefe é ruim, minha chefe é isso e aquilo. Mas, às vezes, as pessoas não se colocam no lugar. Por quê? Porque quem tá gerenciando, sendo o gestor, ele tem pressão por resultado, por prazo, e ele tem que decidir. E aí, quando você separa esse mundo, as equipes operacionais, elas não decidem, elas executam. E outra, se elas não tiverem uma boa tomada de decisão, a execução não vai fluir direito. E aí você está relatando exatamente esse ponto de uma maneira extremamente prática. Porque eu costumo dizer o seguinte, tudo que eu cobro hoje, eu já apanhei. Que você já viveu aquilo no passado. Eu não quero apanhar de novo. Você já teve ali. Você tem a experiência, né? Eu vejo muito buffets hoje chegando atrasado em eventos. Costumamos chegar 3 horas antes, às vezes fica meia hora sentado sem fazer nada. Mas é melhor eu esperar o cliente do que o cliente me esperar. Sem dúvida. Então, o ponto crucial que eu venci, que eu consegui fazer 7, 8 eventos, que a gente vai falar isso no próximo, é organização e logística. Não tem jeito. Pode ser vender mesa, vender copo, relacionamento com pessoas, mas se você não tiver uma base, uma logística, um cuidado com esse conjunto de coisas, não dá para escalonar. Não dá para eu ficar aqui sentado e botar 8 equipes na rua. Entendi. Tem o terceiro ponto que eu anotei, que eu achei muito legal que você falou, que é a questão do investimento. Isso, no cenário de empreendedorismo, é complicado. Eu vejo muito isso. As pessoas têm a cabeça muito pequena quanto a isso. Eu acho que a gente falou isso uns 2 episódios com 2 convidados, a gente falou sobre isso, que é a forma que você enxerga e lida com dinheiro. Eu lembro, cara, na pandemia, foram elaborados vários relatórios de cenários de empresas, por empresas multinacionais, e que aquilo ali dava uma noção de como é que estava. Cara, a média do caixa das microempresas no Brasil era de 1 mês. Isso 2020. Então, tu imagina, o que isso significa? Se a empresa não gerar receita
por 30 dias ela quebra no dia número 31. Muito curto, né? É muito curto e com um volume de microempresa aqui no Brasil, por isso que muita empresa quebra. Porque isso é a mentalidade. E você, quando relatou a história do investimento, você falou, pô, eu saí da indústria, peguei e reinvesti. Então, isso é a mentalidade que o empreendedor tem que ter. Eu tinha um Voyage 2011 branco assim, né? Até do modelo novo. Uhum. E quando eu fui comprar o primeiro carro, foi interessante, porque eu cheguei, pai, eu tenho um dinheiro para comprar o primeiro carro e eu não sei o dia de amanhã, não sei como que vai ser, eu tenho mais um dinheirinho de caixa. Ele, não, fica tranquilo que eu tô contigo, que eu vou poder te ajudar. Então, para tomar essa decisão, as decisões de investimento dentro de uma empresa é bem delicado, mas, minha singela opinião, como churrasqueiro e líder de equipes, é o seguinte, se você não investir, você não cresce. Se Perfeito. você não organizar, você não vai crescer nunca, empresa qual for. Porque, para mim fazer 8 eventos, eu tenho que ter 8 materiais. Tem que ter 8 camisas de uniforme de churrasqueiro. Eu tenho que ter 8 aventais, 8 bandejas, no mínimo. Então, acho que eu me fechei para minha vida pessoal e foquei no empresarial e não tenho pena de investir até hoje. Você vê alguns vídeos meus, você vê a minha base lá, tudo organizado, tudo etiquetado. Todo mês eu tenho uma planilha de investimento, eu tenho uma média de investir na minha empresa, todo mês eu invisto. Eu sempre falei assim, um dia eu vou parar de investir, mas você não consegue, uma hora vai fazer uma coisa nova, mais um segmento. Porque você está buscando ali Hoje a excelência. Eu brinco que a gente não alcança ela, mas a gente fica buscando ela. Eu dizia que eu só faria churrasco. Hoje eu faço feijoada, faço bar de drinks. Tem o Coffee Break, que eu vi, então, que você lançou. São investimentos. Tive que... hoje, amanhã, sexta agora, a gente faz uma festa junina. Sábado eu faço outra festa junina. Então, ano que vem eu já vendo festa junina. Porque você tem que abrir o seu leque para você ter trampo, para toda essa equipe trabalhar e estar colada contigo ali. Senão eu vou embora se não tiver trabalho. A maioria é freelance, então você tem que ter trampo. É uma troca. Eu vou dar trabalho e eles vão me ajudar a executar esses serviços, entende? Então, resumo desse ponto para investir, você tem que organizar e tem que... se você investir e organizar, você vai crescer com toda certeza. Você vai até ter medo de crescer tanto, igual eu já tive, e hoje eu tenho mais ciência disso, que esse é o ponto. Você tem um senso de responsabilidade muito grande, né? Porque são mais pessoas envolvidas, mais grande. Clientes impactados, e você tem gente que depende daquilo. Então, a responsabilidade é uma coisa importante para o empreendedor ter consciência. A responsabilidade faz parte do papel de quem hoje conduz uma empresa. E você tem que estar olhando, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Essa responsabilidade é o seguinte, para ser bem direto. Tem famílias dependendo que tu venda aquele produto. Exatamente. Então, todo mundo quer ganhar dinheiro, fato. Isso aí, se você perguntar, vai chegar para um executivo, para a pessoa que é mais humilde, o que é mais rico, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Mas o senso de responsabilidade é olhar o impacto que aquilo ali tem para o cenário, para o contexto. Que a empresa tem, você gera emprego. A gente tem 35 pessoas, mais ou menos, né? Eu acredito que, no mínimo, 20 pessoas dependem diretamente de Monteiro. E é uma responsabilidade grande você receber uma ligação. Cara, eu preciso de trabalhar, eu preciso pagar um remédio, uma conta. Teu coração dói. Exatamente. Pra gente fechar esse bloco, Monteiro, eu queria, né, que é a ideia que a gente está falando aqui do zero ao crescimento, que você falasse um pouquinho o seguinte. Quando você viu que você estava crescendo, porque em algum momento caiu essa ficha para você. Talvez ela não virou tão rápido, mas quando você viu assim, cara, eu cresci. Como é que é lidar com isso? Porque, assim, teoricamente é o seguinte, você já tem a plena consciência que eu cheguei nesse patamar. E eu só vou pro outro se eu investir mais, se eu organizar mais. Então, isso aí você já falou pra gente, é o espírito da prática mesmo do negócio. Mas quando você viu que você começou a crescer e dar uma bombada, como é que você buscou lidar com isso? Eu recebi essa pergunta tem umas 3 semanas e eu não soube nem muito responder, porque foi algo natural, sabe? Foi seguindo, foi acontecendo. E quando eu comecei a fazer 1, 2 eventos por dia, eu falei, cara, com 5 eu vou parar, que eu acho que eu não vou ter capacidade. Você tentou estabelecer um limite. Um limite. Uhum. E aí, hoje eu já fiz 8, eu falo que o meu limite vai ser 10. Então, assim, é algo surreal, sabe? Mas eu acho que eu não tive uma virada de chave, eu acho que foi natural. Foi acontecendo, você vai tendo pessoas ao seu lado, se você vai investindo. Como eu falei, eu só faria churrasco e hoje eu já investi para outros campos de segmento, de trampo, né? De buffet. Mas lidar com isso foi algo um pouco doloroso, sabe? Você está sob essa responsabilidade das famílias que dependem de ti. Você evoluiu como pessoa.
para liderar e ter mais pessoas ao seu lado é difícil. Receber a troca deles também, porque eu costumo dizer que o colaborador, desculpa, mas é uma grande verdade, para ele vir trabalhar, ele vem como um gatinho, mas para sair ele vira um leão. Então a gente tem que ter tudo isso, compactar e ter uma fórmula ali que a gente é natural, né? Então a pergunta assim bem direta, eu sou bem sincero, eu não sei te explicar quando virou a minha chave, porque foram 4 anos, no segundo ano eu já estava bombando. Eu vim bombando no terceiro e acredito que esse ano a gente esteja bombando ainda também. Vai ter crescimento. Então eu tive que abrir os leques para crescer mais ainda, sabe? Veio isso bem direto. Eu costumo dizer assim, Papai do Céu também me apontou e falou assim, esse é o cara. Eu acho que eu vou dar esse trampo a ele, vai ter pessoas ao lado dele que vão ajudar ele, porque foi bem difícil, mas foi natural. De um lado difícil, mas de um lado natural de ter esse segmento, de a gente ter crescido dessa forma. E uma coisa muito importante, seja humilde, pé no chão. Porque às vezes a galera ganha um pouquinho de grana, tem uma coisa melhor e começa a levantar um pouco o nariz. Eu acho isso daí. Eu sento com meus garotos para almoçar. Ter humildade é importante. É muito importante. Muito importante. E eu vejo que assim, eu acredito que, é como você falou, você fala muito do que o mercado chama de dor do crescimento. Que dói, crescer dói e ponto. Por que dói? Porque você vai ter mais trabalho, mais dor de cabeça, mais responsabilidade, isso é claro. Mas no teu caso, eu vi que assim, na minha leitura, você se preparou para isso. Porque às vezes tem também o crescimento que a pessoa não está preparada e fica... Eu ia falar... Eu costumo falar sobre isso. Se você for no meu escritório, eu tenho mais de 15 certificados entre gastronomia. Eu vi no vídeo, eu já vi no vídeo. Disputei um campeonato agora de churrasco Meatstock nível Brasil. Fui lá para aprender com a galera, porque eu não sou dominador de defumação, mas fui para buscar conhecimento. Fiz técnica em gastronomia, hoje eu faço faculdade de gastronomia. Sim, sim. Fiz alguns cursos, tanto de churrasco, tanto de logística de buffet. Já fiz algo de liderança para evoluir, porque é necessário. A dor também faz essa parte também. Porque eu vejo muito empresário aí, o cara começou a ganhar 10, 15, 20, 30, não investe, não estuda. Se acomoda. Acha que ele vai durar pro resto da vida e não vai. Na minha opinião, o mundo dá muita volta. Sim. Então eu me preparo, porque quando ele der essa volta, eu tenho certeza que eu vou ter uma bagagem, eu vou ter um estudo, eu vou estar centrado e vou conseguir levar pessoas de repente comigo. Então eu não sei o dia de amanhã, então eu me preparo muito, eu penso muito nisso. Algumas pessoas falam, tem negativo, não vai dar errado. Tem um risco do negócio, como a gente estava conversando nos bastidores. Sim, e tem um ponto que, assim, empreendedores de sucesso, eles relatam que sempre é o seguinte, você tem que ter o plano A, B, C, D, E, você tem que ter 10 possibilidades. Eu tô investindo numa franquia agora, nada a ver com churrasco, tô para comprar essa franquia e ser mais um segmento fora, um plano B, sabe? Algo pequeno, mas... é algo que me dá uma estabilidade de alguma forma. Então, é isso que você falou. Eu estou nesse ramo aqui, mas eu já estou pensando aqui fora, já da caixinha, porque eu posso precisar disso daqui a um pouco. Eu diria, assim, Monteiro, que talvez isso aí seria um pré-requisito para qualquer empreendedor. Ter essa percepção e essa preocupação. Verdade. Cara, queria te agradecer, então, nesse primeiro bloco. Pessoal, a gente está encerrando agora o bloco 1, tá? Fiquem atentos que daqui a uma semana a gente vai lançar o bloco 2, onde que a gente vai falar de gerenciamento de múltiplos times. Ok? Então, pessoal, um abraço e até o próximo bloco. Obrigado. Monteiro, até já. Já a gente fala.